Tribunal Superior Eleitoral aprovou o calendário das eleições 2026 e definiu novas regras para o uso de inteligência artificial na campanha. Quem traz as informações aqui para a gente ao vivo é a repórter Alamara Barros. Vamos conversar com ela então. Boa noite para você, Alamara. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Correio. Pois é, a gente vai trazer essas novidades e atualizações sobre o calendário eleitoral 2026 e também falar um pouco mais sobre as regras, né? O uso da inteligência artificial durante a campanha eleitoral. É importante que os candidatos estejam, né, a par de tudo o que pode, o que não pode, e o TSE ontem, durante um plenário, aprovou mais 7 resoluções aí que trazem essas normas, inclusive mais rígidas, viu, para esse pleito. Quem vai tirar todas essas dúvidas agora com a gente é o advogado Saul Brito, ele que é especialista em direito eleitoral. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Mais 7 resoluções aprovadas ontem, né, pelo TSE. Que resoluções são essas, as principais, e o que traz de novidade em relação a essas regras? Boa noite a todos, boa noite, Linda. O TSE ontem finalizou a aprovação das resoluções que vão reger a eleição 2026, as eleições gerais. Ao todo foram 14 resoluções aprovadas, 7 na sessão do dia 26 de fevereiro e mais 7 ontem. As principais resoluções aprovadas dizem respeito à propaganda eleitoral, a representações, a utilização do fundo eleitoral de financiamento de campanha, o calendário eleitoral que fixou a data do dia 4 e do dia 25 de outubro desse ano para primeiro e segundo turno das eleições gerais, e algumas outras que vão tratar de assuntos mais corriqueiros da eleição, como filiação partidária, desincompatibilização, dentre outros assuntos. Mas, de um modo geral, tratando das resoluções, todas vão tratar das eleições em cada aspecto que a eleição vai repercutir. Doutor Saul, em relação a essas regras no uso da inteligência artificial, eu gostaria que o senhor trouxesse mais detalhes. Tem a questão do deepfake também, né? Sim. Explique o que é o deepfake e, caso não sejam cumpridas essas regras, vai responder por qual crime, né? Qual punição vem aí? Sim, na última eleição de 2024, a gente já teve uma repercussão sobre o deepfake, né, que é o uso de inteligência artificial para a produção de áudios visuais que não são verdadeiros, né, audiovisuais falsos, e que trazem para o eleitor uma falsa impressão, seja do candidato, seja do processo eleitoral como um todo. O TSE partiu de mais de 1.600 contribuições da sociedade civil, dos partidos, dos próprios tribunais regionais eleitorais, para alterar essas resoluções. Isso é uma coisa corriqueira e normalmente ocorre ou no ano da eleição ou na véspera do ano da eleição. E essas resoluções e essas discussões buscam ajustar, né? Ajustar as resoluções para que os tribunais, para que os partidos, para que os eleitores, para que os candidatos possam saber de que forma vão ser conduzidas e de que forma eles podem atuar. Então, em relação à inteligência artificial, a resolução de propaganda eleitoral que foi aprovada ontem, ela trouxe uma regulamentação e alguns aspectos são importantes. Primeiro, o provedor, ou seja, aquele responsável pelo Meta, pelo Instagram, né, pela produção ou a divulgação da internet, ele hoje é responsável solidário com o candidato. Então, foi dado pelo TSE e pela resolução aprovada ontem um certo poder a esses provedores no sentido de retirar do ar aqueles perfis que em tese são falsos, aquelas informações ou aqueles perfis e informações vinculadas que em tese também são falsos, e tudo isso mediante provocação ou da justiça ou dos partidos ou dos eleitores. E isso deve, nessa eleição, ser muito requisitado e ser muito usado por todas as partes. O uso da inteligência artificial vai ser mantido, porém, com rótulo, e se você fizer entre 72 horas antes da eleição e 24 horas, também é proibido.
Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Então é isso, Linda. A gente tirou todas as dúvidas aqui com o advogado Saul Brito, ele que é especialista, né, em direito eleitoral. Volto com você. Certo, Alamara. Obrigada pelas informações. Boa noite para você aí.